Agora a gente volta com o Bruno Pinheiro também, porque ele tem mais informações que acabaram de chegar por lá, na sede do hangar da COP30, onde o evento está acontecendo. Bruno. A gente segue acompanhando essas reuniões, as agendas do presidente Lula, as reuniões bilaterais que também são relevantes, são importantes. Na verdade, teve já a reunião então hoje do presidente Lula com representantes do Reino Unido, da Grã-Bretanha e também da Irlanda do Norte. Há já ali uma expectativa então por parte da Irlanda também de alguns investimentos para este fundo. Esse almoço ele segue ainda acontecendo. Repito novamente, como eu disse, os negociadores serão indicados para nos próximos dias fazerem negócios, para ter uma conversação, né, olho no olho, para conseguir ter esses investimentos. Agora eu quero ouvir também com essa linha de investimentos o João Belucci. João, sobre essa tentativa do governo, nesse momento esse almoço está acontecendo muito aqui ao lado de onde estamos, ainda que não temos acesso, mas muito ao lado aqui esse almoço acontece. Claro que o anfitrião é o governo brasileiro, explicando ali números, explicando a situação de momento da Amazônia. Agora, o que é necessário? Como está a nossa imagem aqui dentro para tentar convencer o mundo lá fora sobre a situação ambiental? Existe uma ficha legal? Nosso currículo está ok? Qual é a sua avaliação sobre a nossa situação atual para tentar levar um convencimento para do outro lado do mundo que é necessário uma conservação ou como fazer isso? Nós estamos fazendo o dever de casa ou estamos longe dessa meta, João? Olha, Bruno, ainda que o Brasil tenha diversas dificuldades, né, não caminhe no ideal que se espera, né, em questão de sustentabilidade, enfim, de proteção ao meio ambiente, é inegável que o Brasil é um país que está na vanguarda nesse tema, né, um dos países que mais preserva, é um dos agros mais competentes e que mais produz no mundo, inclusive com preservação ambiental. Daí porque, como bem colocado pela Grilli, o agro sente muito essa crítica porque ele acaba sendo responsabilizado pelo todo da coisa, quando não é bem assim que ocorre. E é evidente que o governo Lula vai tentar, de todo modo, que essa COP seja um sucesso para ele, até para colher os seus capitais eleitorais e políticos, como já é a praxe no sistema político global. Essas decisões que vão ser tomadas, o que eles esperam é que elas perdurem no tempo, mas vamos lembrar que esses líderes que lá estão decidindo, grande parte deles são líderes das chamadas democracias, então eles serão trocados daqui a algum tempo e surgirão novos líderes com novas ideias. O que a gente espera é que a COP não resulte em mais impostos e mais controle do poder decisório em órgãos não eleitos, que é uma das grandes críticas que se faz à COP, e que de alguma forma ela tente também, ou por meio de notas, enfim, por meio de declarações, o que até agora não aconteceu, algum recado para a China, que é considerada o maior poluidor do mundo, com cerca de 30% das emissões, oscila ali de 20% a 30%, porque os dados não são confiáveis, na medida em que China, Rússia e outros países que são, como ali do mundo árabe, que operam bastante com petróleo, que são regimes de exceção, regimes de ditadura, não têm dados confiáveis e são os maiores poluidores e não seguem essas cartilhas, essas diretrizes. Então, nós temos dois mundos em paralelo ali correndo, mas certamente na questão do meio ambiente o Brasil está na vanguarda, é exemplo para os outros. É óbvio que é necessário uma grande adaptação, uma grande mudança, mas assim, em termos de agro, o Brasil não deve para ninguém, tanto em termos de preservação, e olha que a gente derruba bastante floresta aqui, tanto quanto em termos da sustentabilidade do agro, do campo brasileiro. Já pegando o gancho do que o João falou, como que a gente consegue, como sociedade, como que a COP pode fazer isso? Como, por exemplo, a ONU não está mais fazendo. A ONU tinha um papel muito mais importante de cobrar, né, questões aí também de diversidade, questões envolvendo também direitos humanos, mas a ONU foi se enfraquecendo. Como que o Brasil e com a COP, com esses acordos que vão ser fechados, podem, né, tudo isso pode ser colocado num papel e a gente pode cobrar a China, por exemplo, como o João falou, que é um país muito poluidor. Então não adianta o Brasil fazer a sua parte, o Reino Unido fazer a sua parte, mas a China e os Estados Unidos não, por exemplo. Márcia, essa é a grande questão quando você fala sobre sustentabilidade, sobre essas metas, por exemplo, do Acordo de Paris, a meta de 92, todos os acordos que foram feitos, eles vêm sendo
quebrados ou não seguindo exatamente aquilo que foi proposto, porque tem essas mudanças, como o João bem colocou aqui nesse panorama que ele fez, em relação às forças e os incentivos. Os países que não são ditaduras e têm uma dificuldade de se adequar a na verdade, uma falta de incentivo para se adequar a esses acordos, a essas metas mundiais de sustentabilidade, eles acabam prejudicando, né, o avanço, porque eles acabam, além de serem grandes emissores, eles também têm uma força econômica muito grande que faz com que o mercado ainda dependa desses mesmos ativos, das mesmas matérias-primas, do mesmo processo de fabricação, mesmo processo industrial, que não se moderniza porque não existe esse incentivo. Então, é muito difícil, né, a sua pergunta, porque, de fato, para que essa cultura comece a ser mais difundida aí na sociedade, né, de forma educacional, o aumento da consciência, a gente precisa mesmo de mecanismos de incentivo que façam as pessoas mudarem essa consciência na prática. Isso envolve políticas públicas estruturais, isso envolve uma tomada de decisão nos mais altos níveis, como a gente tenta fazer na COP, né? E a Organização das Nações Unidas tem um papel muito importante nisso, mas se enfraquece muito à medida que lideranças que não acreditam nessa agenda, que são os chamados negacionistas, ou aqueles que não querem investir, tanto no tema da diversidade, quanto agora na questão ambiental que a gente trata aqui, acaba enfraquecendo esse discurso, porque é necessário recursos, é necessário decisão no mais alto nível, como eu coloquei, dos chefes de Estado, para que essas políticas elas permeiem a sociedade. Só que isso não cabe apenas a esses líderes, e sim qual é o mecanismo de incentivo existente naquele país para migrar para essa agenda. Quando ele ainda está muito preso, por exemplo, a emissões sujas, né, a produção, processos produtivos, utilização de matérias-primas poluentes, e não tem incentivo para isso ainda economicamente é sustentável, ele não vai migrar facilmente. Então, é um processo, Márcia, de muito longo prazo, que vai continuar com esse pêndulo, dependendo do perfil, da postura desses líderes que vão assumindo, mas ela deve ser, como a gente tem falado aqui, incentivada, porque não há um caminho, outro caminho para a sociedade. A gente tem mostrado por indicadores, tem diversos estudos que já mostram como a gente está perdendo a luta para essa sustentabilidade e para a utilização dos nossos recursos naturais. Até o próprio presidente Lula falou hoje pela manhã que o nosso tempo está acabando, né? Algumas regiões já têm uma situação irreversível, já podem virar uma savana daqui a alguns anos por conta dessas mudanças climáticas que a gente não está conseguindo frear. E a região do Nordeste, por exemplo, ali tem um vasto território que a gente pode usar a energia eólica, por exemplo, que também a gente não teve investimento suficiente para colocar ali nisso, né? Então nós temos capacidade, mas falta sim dinheiro e falta boa vontade também por parte do poder público para colocar essas situações em prática. Já já a gente volta com vocês.